Pessoal, o 18º erro é dar atenção mais à média do que o desvio padrão. É muito comum eu ver nas apresentações de evolução de projeto as pessoas colocarem média, né? E o que menos interessa quando você utiliza o DMAIC, que muitas vezes aí é o Seis Sigma, é média, né? Existe um conceito chamado sinal-ruído, onde o sinal é a média, o ruído é aquela variabilidade da média ao longo daquele curso que está se analisando o indicador. Eu vou dar um exemplo em relação a isso, na qual você precisa tomar cuidado. Eu tenho aqui 3 meses, onde cada barra dessa exemplifica e mostra a produção por dia média no mês de janeiro, fevereiro e março. O que você acha? Para um pouquinho para analisar. O que você acha, né? Você acha que a gente está evoluindo em relação às entregas por dia? Então, quando eu olho assim, até eu percebo que existe uma tendência, né? Eu fechei janeiro com 1.100, fevereiro eu estava com 1.200 e março 1.300. Parece que eu estou melhorando a média mensal. E aqui está um grande erro, pessoal, quando nós começamos a entender como o DMAIC funciona, como a gente começa a entender como o Seis Sigma funciona. Realmente, se você vê o resultado matemático, quando eu olho matematicamente esse número, não tem como eu não dizer que eu estou melhorando, né? É lógico que 1.200 é melhor que 1.100, que 1.300 é melhor que 1.200, mas isso é uma relação matemática. E o Seis Sigma, ele quer interpretar a variabilidade da média em relação ao tempo. Então vamos agora verificar como foi a performance de cada mês. Então aqui eu posso verificar que o primeiro mês deu por volta de 1.100, o segundo por volta de 1.170, o terceiro 1.300, mas olha só qual é a variabilidade. Então quando eu tenho uma variabilidade desse tipo, né, eu posso fazer um estudo de média e intervalo de confiança, onde a média ela transita por todo esse intervalo. Então 95% de chance da média não só ser 1.169, mas ela pode transitar dentro de todo esse intervalo no mês de fevereiro, no mês de janeiro, no mês de março. Então aqui eu consigo verificar estatisticamente que pelos intervalos de confiança estarem com interseção, estarem interpolados, estatisticamente não existe diferença entre as médias de produção por dia mês a mês. Então olha só a diferença quando eu olho um resultado matemático e quando eu olho e levo em consideração a variabilidade dos dados ao longo do mês. Então aqui eu passo a olhar não só a média, mas a média e sua variabilidade. E eu percebo que estatisticamente eu não melhorei nada, está todo mundo igual. Então olha só a diferença quando a gente olha só para a média e toma uma decisão e uma decisão errada. Então isso é muito comum, pessoal. A gente entender do ponto de vista estatístico se existe significância ou não em relação à diferença de duas médias. Então está aqui um exemplo, eu espero que tenha ficado claro para você que exemplifica aí o erro quando a gente só considera média entre um mês ou outro depois que a gente executa algum tipo de melhoria. Nós também temos que levar em conta a variabilidade dessa média, ok? Vamos então para o 19º erro. Antes do 19º, aqui está um exemplo específico, né? Que clarifica bem o que a gente precisa fazer para que tenha uma significância estatística. Vamos dizer que aqui é um indicador de scrap. Então eu tenho uma variação aqui num primeiro momento, né? Que é o antes, depois da minha melhoria, que é essa linha de corte, e fiz uma série de atividades de melhoria, eu tive realmente uma queda significativa daquele scrap, bem como a variabilidade. A variabilidade é exemplificada por essas duas linhas vermelhas, que é o limite de controle superior e inferior. Então aqui eu posso verificar que a minha média, que é a linha verde, alterou, bem como a redução da variabilidade. Então isso é ter uma comprovação estatística. Eu sei que a partir de uma melhoria, eu mudei uma situação antes para depois, de forma significativa, que se essa linha verde é de média, mas também a sua variabilidade, que são os intervalos de confiança aqui dos limites de controle, né? Eles também são menores. Então,
Isso é o que a gente espera para que realmente eu possa afirmar e bater no peito que aquela melhoria foi realizada e não somente olhar a média pontualmente, ok?